né? Bem tratado. Eu estou até com vontade de ligar para o pastor presidente, pedir a ele transferência para cá e ser um dos auxiliares aqui da igreja, porque o tratamento é 10, né? Estou muito feliz, louvo a Deus, e tenho o pastor André não como amigo de ministério, mas como amigo pessoal, né? E quando ele me convidou para vir aqui, eu me senti muito honrado, não por ele, mas pelo Senhor, né? Que me concede esta oportunidade. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos nesta noite. Eu não vou me alongar muito aqui, mas estou muito feliz, e eu posso dizer pelos irmãos que os irmãos têm muitos motivos para se alegrarem na presença de Deus. Nós estamos ali em Belém tem 6 anos. 6 anos a igreja está lá em Belém, e à frente desse trabalho nós estamos lá há 3 anos. 3 anos. E eu cheguei lá em 2010, e um dos meus desejos, e eu apresento isso a Deus todos os dias, é de podermos construir lá. A gente ainda está em aluguel, paga aluguel, e se hoje o dono daquele prédio pedir o prédio, a gente fica no meio da rua, vai ter que arrumar uma escola emprestada, algum lugar, porque lá não existe prédio. Uma cidade pequena não existe prédio para se alugar. Então a gente pede a Deus 2 coisas: que o dono não peça o ponto, porque se ele pedir, aí a igreja fica numa situação difícil, e que Deus nos dê condição de termos um terreno e construirmos a nossa igreja. E por isso que eu digo pelos irmãos, se alegrem, irmãos, porque Deus deu uma grande vitória para a igreja aqui em Recife, aqui em Marco Freire. Deu uma grande vitória para os irmãos ter o seu próprio templo, a sua própria igreja, não estar presa a prédio de ninguém, a dependendo do dinheiro de aluguel. Não, isso é motivo de alegria. Eu sempre digo à minha esposa, eu tenho um sonho muito grande no meu coração. Aí alguém pode pensar, é algo pessoal? Não. Porque quando a gente assume uma obra, a gente deixa de pensar em nós, só pensa no reino, né? Isso é a realidade. O pastor não pensa em sua própria vida, ele pensa nos irmãos, ele pensa na igreja, ele pensa no reino. E um dos meus maiores sonhos, irmãos, ou se não o maior sonho, é podermos um dia ali em Belém batermos no nosso peito e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a alegria de construirmos e levantarmos a igreja aqui neste lugar. E esse é o nosso sonho. Eu creio que Deus vai assim nos realizar, nos dar esta alegria, realizar esse prazer. É o maior sonho de nossa vida, em nosso ministério. E eu acredito, creio que Deus assim vai nos dar essa alegria. Portanto, se alegre, porque Deus já concedeu a todo este povo aqui, né? Eu esses dias conversando com o pastor André, quero dizer aos irmãos que o pastor que vocês têm, ele é um homem de Deus, é um homem abençoado, né? E eu converso com ele, irmãos, eu consigo compreender a visão dele, porque temos a visão, né? O pastor André estava dizendo isso lá em casa, a gente tem uma visão meio parecida, né? Ou seja, que visão é essa? É loucura para o mundo, né? Quem não tem visão espiritual, se escutar as coisas que esse homem diz, irmão, vai dizer: esse homem está ficando maluco, está ficando doido, né? Porque são desejos e pensamentos que aos olhos humanos, irmãos, é impossível acontecer, muito difícil. Agora, olhando na visão espiritual e sabendo que o nosso Deus, ele é o dono do ouro, da prata, ele é o dono de todas as coisas, tudo isso que existe aqui nesta noite foi dado por ele, e ele ainda não terminou a obra, mas ele ainda vai terminar a obra, porque a obra de Deus, irmãos, ele não é pela metade. Deus não faz as coisas pela metade. Se Deus começou a obra, tenha paciência, porque tem um momento em que Deus ele vai dar o acabamento na obra, e essa obra ela vai ser linda, em nome do Senhor Jesus. Grandes coisas Deus vai fazer. Amém? Portanto, irmão, se alegre, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Foi me dado esse tema, é tempo de crescer. Isaías capítulo 6. Eu
quero dizer aos irmãos enquanto procura que nós somos uma igreja pentecostal, amém? Igreja pentecostal é uma igreja que glorifica, que dá glória a Deus, dá aleluia, né? Eu sou como o pastor André estava aqui dizendo, joga tudo no liquidificador e bate aí, né? E mistura tudo, né? E eu também gosto desse negócio misturado, glória a Deus, com aleluia pelo meio, língua estranha também surgindo aí, eu gosto. Estava aqui desde ontem aqui quietinho, calado, porque orando a Deus, pedindo a Deus graça para esta hora, né? E a gente vem já um pouco cansado, viajando muito, né? E cruzada, e eventos de outras igrejas, e agora essa semana aqui, então muita correria, a gente preserva um pouco aqui a voz, porque senão na hora da mensagem a gente não consegue pregar, né? E fica ali segurando um pouquinho mais por dentro e não está explodindo de alegria, porque a aparência engana, né? Às vezes você pode olhar para o vaso aqui e dizer assim, esse vaso parece que não é quente não, né? A aparência engana, né? Por fora você vai ver um cabra gordo, careca. Minha esposa disse que eu sou bonito, né? Eu acredito nela. Mas por dentro, irmãos, o fogo de Jeová, ele queima, ele arde. E hoje vai queimar aqui neste lugar, amém? Vamos ler a palavra? Livro de Isaías, capítulo 6, sentado mesmo como os irmãos estão, mas com muita reverência. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3: e chamava uns para os outros dizendo, clamava uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, e envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu gostaria de convidar a todos a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Segura na mão do irmão que está ao teu lado. Olha para ele e diz assim, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Aleluia. E você agora diz para ele assim, deixa ele te usar. Deixa ele te usar. Louvado seja Deus. Ora comigo, não fica ouvindo minha oração, ora comigo. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, nesta noite, ó Deus, pela tua palavra lida, pela tua palavra escrita, esta palavra que é poderosa, viva e eficaz em nossas vidas. Ó Deus, esta palavra que tem o poder de transformar, de mudar, de formar o caráter, ó Pai, de nossas vidas. Ó Deus, esta noite eu quero te pedir, Pai, uma bênção especial sobre esta igreja. Ó Deus, sobre esses 7 anos, ó Pai, de luta, de trabalho, de labuta, mas também de muitas bênçãos, de muita vitória, porque o Senhor é o dono desta obra e o Senhor está presente neste lugar. Portanto, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nesta noite, visita cada coração. Ó Deus, vai penetrando em cada coração nessa hora. Aonde houver um coração triste, ó Deus, dá alegria. Aonde houver um coração cansado, Pai, da caminhada, renova ele, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que possamos ser impactados pelo Teu Espírito,
eterna. Sonda, Deus, nesta noite, Pai, as nossas intenções, o nosso coração. Faz a tua obra, meu Deus. Ó Deus, que nesta noite, Pai, seja levantado nesse lugar obreiros, servos da tua seara. Ó Deus, homens e mulheres compromissados com a tua palavra, com a tua obra, meu Deus. Homens e mulheres cheios do teu poder, da tua graça, do teu Espírito Santo, que possam ser instrumentos de Deus para ganhar almas para o teu reino. Ó Deus, porque a maior virtude, Pai, na vida do crente, já dizia Paulo, o maior poder na vida do crente, Pai, não é pular, não é saltar, não é gritar. O maior poder na vida do crente é ele dizer, é ele pregar a tua palavra e vida se render, ó Deus, na tua presença. Isto é que é poder, Pai. Isto é que é, Pai, vida e comunhão com o teu Espírito. Portanto, Deus, nesta noite fala, Pai, aos nossos corações. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, quando nós lemos esse texto da palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 6, nós vamos ver aqui um relato, uma visão que Isaías ele teve. E esse capítulo 6, irmãos, de Isaías, ele possui uma riqueza imensurável, onde nos revela 4 estágios de uma adoração criativa. Nós podemos ver aqui 4 estágios. O primeiro estágio é a contemplação. Que contemplação, pastor? A visão. Isaías ele diz, eu vi. Primeiro estágio, a visão. Depois, irmãos, vem o segundo estágio, que é a revelação. Ou seja, a autoavaliação. Ele é avaliado. Ele começa agora a olhar para a sua vida e ver os seus erros, ver o seu pecado, a sua iniquidade. Ele começa a avaliar. Segundo estágio. Terceiro estágio é a comunhão. Encontro divino humano. Versículos 6 e 7. Quando o Senhor ele pergunta a quem enviarei. E aí nesse momento ele tem um encontro com o Senhor. Fala de comunhão. Quarto ponto, a realização do serviço. Comissão, compromisso. A Bíblia fala, irmãos, que o rei Uzias ele estava sentenciado à morte em decorrência de uma enfermidade chamada lepra, que veio como julgamento divino devido à sua presunção. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, a Bíblia fala sobre isso. Isaías viveu durante os últimos 20 anos do reinado de Uzias. Havia uma aparência, irmãos. Havia uma aparente prosperidade material. Era aquela aparência de crescimento mais material. Aquela visão de que parece que está crescendo, mas não está. Parece que está andando, mas não está. Parece que está acontecendo, mas não está. Era uma visão material, exterior, mas muita corrupção interior. Havia um grande crescimento exterior, mas interiormente uma grande corrupção. O rei, tendo profanado a santidade do templo, estava agora leproso e em reclusão. Chega o dia que o rei Uzias ele morreu. Acabou-se o seu reinado. Mais à frente, Isaías olha para o templo, olha para o trono e vê o trono vazio. E quando Isaías, irmãos, ele olha para o trono e vê o trono vazio, Deus fala com ele. E a Bíblia diz, no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías olha para o trono está vazio.
ele diz: eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Aleluia. Havia morrido um homem que estava em pecado, um homem que, irmãos, não agradou a Deus, um homem que se corrompeu. Mas a Bíblia diz que quando Isaías ele tem essa visão, ele não vê mais um homem sentado no trono, ele não vê mais ali o Uzias. Irmãos, pelo contrário, o que Isaías vê, o que ele pode contemplar com os seus olhos, é uma visão, irmãos, maravilhosa, extraordinária, porque Isaías ele pôde contemplar o verdadeiro rei, Senhor dos senhores, que estava sentado naquele trono. Louvado seja Deus, aquele que vive e que reina por toda a eternidade. O reino humano passa, ele se acaba, mas o reino de Deus, irmãos, ele prevalece por toda a eternidade. Louvado seja Deus. A visão que Isaías estava tendo agora, irmãos, era do verdadeiro rei assumindo o trono, irmão, do povo de Israel. Aí